Um dos aspectos mais importantes e talvez também um dos mais negligenciados na prática de Data Science é a apresentação dos dados. A gente às vezes capricha na hora de coletar os dados, fazer a limpeza dos dados, fazer as análises, implementar os modelos, mas na hora de apresentar os dados, na hora de comunicar os resultados, a gente não faz de uma forma que o público entenda aquilo que ele precisa absorver de informação. Quando a gente trabalha com variáveis numéricas, em especial variáveis numéricas contínuas, é comum que na hora da análise dos dados, a gente o tempo todo trabalhe com uma precisão de muitas casas decimais. Mas nem sempre na hora de apresentar os dados, a gente precisa apresentar com tanta precisão. Muita precisão, a depender da situação, pode confundir a pessoa para quem você está apresentando o trabalho. Claro, existem os casos em que a gente necessita de muita precisão, a gente tem que apresentar com o máximo de casas decimais possíveis, mas tem alguns casos em que não. Para esses casos, eu vou mostrar algumas funções do NumPy para arredondamento. Vamos criar um notebook para isso. Vou chamar de funções do NumPy para arredondamento. Vou dar um título aqui. E vamos começar. Primeiro vamos importar no NumPy como NP. Vou criar uma variável x, vou dar para ela esse valor aqui, 3.477.564. E vou arredondar esse valor. São várias as formas possíveis de arredondar um número. O arredondamento com o qual a gente talvez esteja mais habituado é aquele em que você determina quantas casas decimais você quer. Por exemplo, quero 3 casas decimais aqui. Então você conta 1, 2, 3, verifica se essa próxima aqui é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, eu apago tudo que está daqui para frente e somo 1 ao de trás. Se não for maior ou igual a 5, se for menor que 5, portanto, eu apago tudo que está aqui e não somo nada com o que está atrás. A função que a gente usa para isso é a função do NumPy around. Vou passar como argumento para essa função o número que eu quero arredondar, que é o x, e a quantidade de casas decimais. Vou dizer que eu quero 3. E ele me dá 3.478. Por causa daquilo que a gente tinha falado, olha, ele contou 1, 2, 3 casas decimais, a casa seguinte ela é 5, então ele elimina tudo que está aqui e soma 1 com o de trás. Fica 8 aqui. Vamos ver um outro exemplo disso? Vamos colocar um y, 3.477, agora vamos colocar um número que é menor que 5, vamos por 3 aqui. 64. E vou usar o around para escrever o y com 3 casas decimais. Ele vai me dar 3.477. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Esse cara aqui é menor que 5, então ele corta todo mundo e não soma nada com o de trás. O around também funciona para arrays. Vou fazer um array z, np.array. Dentro dele eu coloco 3.8988, 4.32, menos 3.99012. Tá bom. E vou usar o around para escrever z com precisão de 2 casas decimais. Vou comentar isso aqui. Funciona também para o array. Ele pega cada um desses caras e escreve com precisão de 2 casas decimais.
Note que aqui ele escreveu com precisão de 2 casas decimais, mas ele simplesmente omitiu o 0 à direita. Olha só, 2 casas, então ele chega aqui até 89. Esse valor aqui, que é o 8, é maior ou igual a 5. Então ele apaga o que está para cá e soma o de trás. Fica 90, ele simplesmente não está exibindo o 0 à direita, mas ele faz o arredondamento como a gente quer. Uma outra dupla de funções que é muito interessante são as funções ceil e floor. Essas funções servem para você arredondar para o primeiro inteiro mais próximo para cima, no caso do ceil, e para o primeiro inteiro mais próximo para baixo, no caso do floor. Então, vamos lá. Ceil e floor. Vou importar o NumPy. E vou criar um outro número A. 5.90034. Vou usar primeiro o ceil e ele vai me arredondar para o primeiro inteiro mais próximo acima, que é o 6. Se eu tivesse usado floor, eu vou exibir esses dois, então vou dar um print aqui. Se eu tivesse usado então floor, ele jogaria para 5, que é o primeiro inteiro mais próximo para baixo. Ceil, teto, floor, chão. Finalmente, eu vou mostrar uma outra forma de fazer o arredondamento, que é o trunc. É um truncamento das casas decimais, ou seja, a partir do momento que começam as casas decimais, eu trunco, eu interrompo o que está acontecendo. Vamos truncar o A? Vamos lá então. Import numpy snp e vamos copiar esse cara, porque se você abrir esse notebook de novo e quiser trabalhar, é só você rodar só essa célula. np.trunc e A. Trunc. Olha só, ele interrompe tudo que está acontecendo a partir do momento que chega a parte decimal. Vamos fazer isso para aquele array, o Z. Vou copiar ele para cá. E np.trunc Z. Então eu fico com 3 ponto nada, porque ele truncou, 4 ponto nada, porque ele truncou, e menos 3 ponto nada, porque ele truncou tudo que estava na parte decimal. Vamos recapitular todos os métodos então. Vou copiar o Z mais uma vez, vou fazer com ele também. Import numpy snp e vamos fazer print np.around para o Z. Vou exibir com, pode ser com duas de novo, 2 casas decimais. Vamos ao np.ceil, vamos ao np.floor e finalmente ao np.trunc. E esses são os resultados. Portanto, a gente viu 4 funções para arredondamento. O around, que é aquele arredondamento ao qual a gente está mais habituado. Você escolhe o número de casas decimais. Se a casa seguinte for maior ou igual a 5, você corta dela para frente e soma 1 com a de trás. Se for menor do que 5, você simplesmente corta para frente. O ceil e o floor, que respectivamente arredondam para o inteiro mais próximo para cima ou para baixo, teto e chão. E o trunc, que corta tudo que está na parte decimal.